Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos amigos e amigas da nossa internet. Estamos aqui em mais uma reflexão diária do Evangelho, nesta quarta-feira, dia 22 de março, quarta semana da Quaresma. E mais uma vez nos encontramos aqui no bairro de Fátima. Hoje estamos aqui em cima praticamente da nossa igreja, na rua de cima da nossa igreja, com essa belíssima vista, com essas flores aqui ao nosso redor, com essa bela vista da cidade, da Baía de Guanabara ao fundo. E vamos ao Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho é, mais uma vez, João, capítulo 5, versículos 17 a 30, continuação do Evangelho de ontem. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele não faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticam o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa é a continuação do Evangelho de ontem. Lembre-se que ontem o paralítico, no final, reconhece Jesus no templo e diz para os judeus: aquele ali foi o que me curou, que me pediu para se levantar, pegar a minha cama e andar. A partir daquele momento, os judeus ficaram com raiva de Jesus pelo fato de Jesus transgredir, violar a lei do sábado. Quando, na verdade, o que Jesus fez foi tirar 38 anos de paralisia daquele homem. E aí hoje, nessa continuação, Jesus ele encontra esses judeus furiosos, esses judeus observantes, extremamente observantes, furiosos, diria que era praticamente fiscais da lei, patrulheiros da lei. Aliás, nós temos muitos hoje em dia na internet. Patrulheiros da doutrina, fiscais da rubrica, fiscais da doutrina, e que não está ali na internet para só praticar o bem, mas para vigiar, para resguardar, para fazer exatamente aquilo que aqueles observantes judeus faziam naquele momento.
As coisas não mudaram muito, não. E são esse tipo de pessoas extremamente religiosas. E eu lembro para vocês que todo extremo é ruim, né? Assim como é ruim o extremo de não estar nem aí para a religião, o extremamente observante também é ruim. E aí Jesus desempenha um diálogo que parece confuso, que parece profundo, intenso, para mostrar uma coisa muito simples: a relação de pai e de filho. Eles ficaram com raiva porque Jesus se autodenominou filho. Ora, quando nós pegamos o próprio Antigo Testamento, nós vemos já lá na própria lei mosaica, os judeus, muitos, chamando Deus de pai, olhando Deus como um pai. Isaías capítulo 49 diz ainda mais: pode uma mãe esquecer-se de seu filho? Deus é como uma mãe que não esquece seu filho. Deus é como aquela mãe, sabe, com a galinha, que coloca os seus pintinhos debaixo de suas asas. Por que que eles não arrumaram confusão com aqueles que escreveram muitos textos em que fazem uma belíssima analogia de Deus como pai? Porque aí não se tratava só de Jesus chamar Deus de pai. Se tratava de um problema muito mais profundo chamado inveja, a inveja religiosa, de ver no ministério de Jesus um ministério que produz fruto, um ministério que trata Deus sem formalidades, mas com muito amor. E aí Jesus começa a falar dessa relação de filho com pai, o pai com o filho e o pai, o filho que obedece o pai, o filho que escuta o pai. Muito provavelmente, meus irmãos, isso fez com que os judeus ficassem ainda muito mais irados. Irado com o quê? Com essa intimidade que Jesus tinha e dá a cada um de nós, homens e mulheres, adoradores em espírito e verdade. Jesus tinha essa liberdade. Jesus fala do pai como realmente um filho. Uma criança que vê o seu pai, que imita o seu pai, uma criança que se sente amada, uma criança que olha para o pai e anda nos passos do pai. E é isso que talvez nós estejamos precisando nesse momento. E não de fiscais, e não de patrulheiros na internet, e não homens e mulheres que ficam criando motivos, assuntos, intrigas, ou até mesmo narrativas para se sobrepor sobre o outro. Inveja religiosa, inveja religiosa. Aliás, foi um dos temas que fizeram com que Jesus fosse morto. A inveja dos seus. De não olhar além da lei, não olhar o espírito da lei, de não olhar a verdadeira razão da lei, que é a caridade. O espírito da lei é a caridade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom e um santo dia. Retomem esse texto, pega a sua Bíblia, releia. Você vai começar a perceber coisas muito mais profundas que você possa imaginar. Até amanhã, se Deus quiser.